Eu estou à disposição para perguntas. Pode, claro. Desculpa. Desculpa, eu só estava terminando, por isso que eu não quis interromper. Deixa eu ficar perto dela. Não, aqui, ó. É só porque tem um áudio que está sendo capturado? Tá, pois não. Fique perto de mim. Boa noite. Boa noite a todos. A sua gravata me confundiu. De propósito. Quando eu cheguei aqui, vi... Bom... É bait, pessoal. Professor, eu fiquei muito confusa. O senhor, ao longo da sua exposição, o senhor colocou várias informações assim, altamente questionáveis. Dizer que a crise está só no Brasil, que a Europa está crescendo, que o Japão está crescendo, estão estagnados, estão com um decréscimo também. Bom, eu confesso que eu vim para cá sem nem imaginar o que ia ser. Mas vim, o importante é isso, né? E outra coisa também, é que o senhor, eu acho que não assiste o Jornal Nacional porque escreve, né? O Jornal Nacional. Porque as suas ideias são... Demais, né, negada? As suas ideias, professor... Você escreveu o Jornal Nacional, hein, negada? Eu sei de você. As suas ideias são sem tirar nem pôr, né? E o que a gente vê realmente é essa parcialidade, né? Na escolha do que mostrar, do como mostrar, e desclassificando o Lula, que fez pelo Brasil, que nenhum governo fez, né? Porque aqui foram jogados muitos dados, muitas informações que realmente não correspondem à realidade. De dizer que o governo brasileiro, talvez como se fosse o único, que defende a empresa automobilística. E o que fez o Bill Clinton em 2008? Pela Ford, pela Chrysler, por todas as montadoras internacionais. Então, assim, realmente ficou claro, né, a defesa de um projeto político liberal, o senhor falou isso, mas a gente também vê como as suas informações, elas aparentemente estão dando elementos para um entendimento do que aconteceu na economia brasileira, mas absolutamente não foi isso que aconteceu. Dizer que Fernando Henrique Cardoso era um governo de esquerda, quem é que vai acreditar nisso, professor? Dizer... aí é como você diz, vocês aí talvez fossem ainda muito pequenos, não sei se nem tinham nascido, mas eu que já era funcionária dessa instituição aqui, posso lhes assegurar que ninguém foi defender ou ninguém foi apontar, até mesmo o Luiz Carlos Bressa Pereira, que fez parte lá daquele governo e hoje indica e hoje coloca o PSDB como um partido de direita, a nova direita brasileira. Então, é bom assim, assumir claramente as ideias como ideias de direita, né? E, enfim... Pois não. Enfim, muitas ideias de que a previdência privada dá déficit, que os bancos privados emprestam mais do que os públicos. Não é verdade. A questão é que os bancos privados, eles podem financiar, podem emprestar para pequenos tomadores, mas certamente quem mais empresta no Brasil são os bancos públicos e interessados em financiar a produção, desde o microcrédito que é feito por bancos como o Banco do Nordeste até o BNDES, como o senhor citou. E como é que se atrai empresas estrangeiras para vir para cá? Com certeza, os investidores estrangeiros só virão para cá se tiverem garantias de ganhar. Com certeza, os investidores da Petrobras só vêm para cá se tiverem garantia de ganhar. Eu lhe pergunto, quanto era o preço do barril de petróleo há 2 anos atrás, há 3 anos atrás?
Então, essa ideia de dizer que o petróleo agora está sendo vendido barato, ninguém tem interesse no petróleo, isso aí não é absolutamente verdade. Dizer que nós já estamos noutra matriz energética também não é verdade. Então, que a gente está caminhando, a gente está. Agora, quando a gente vai chegar lá, né, isso aí há uma distância muito grande. Então, assim, pelo conjunto de informações, parece que o senhor está dando assim a certeza, o norte. Inclusive, o título da sua palestra é O que Fazer, né? O que Fazer é o título de um livro do Vladimir Ilyich Lenin, que foi aquele autor lá da Revolução Russa. Então, essa informação o senhor mostrou aí, esses grandes balões, menos Marx e mais Fomises, né? Então, se não tem nenhum partido por trás dessas grandes manifestações, eu estava nas manifestações com a camisinha vermelha, tá? Então, senti falta de me ver representada nessa sua configuração, em todas as que aconteceram aqui. A senhora foi para todas? Sim, fui a todas. Mas era contra... Então, o senhor fez uma configuração absolutamente parcial. Eu não me senti representada nessa configuração. E outra coisa, se não havia partido atrás dessas manifestações pró-impeachment, por que tinha no Brasil toda menos Marx e von Mises? Né? Então, as empresas as seguradoras de saúde, querendo do governo um perdão de 2 bilhões de dólares, botam aqui cartazes contra o Lula, contra a vinda do Lula. Mas o que é que eles estão negociando? Perdão de 2 bilhões de dólares de dívida dos planos de saúde. Então, minha gente, essa história de dizer política é um lado e economia é outro, é tudo a mesma coisa. E eu não perderia meu tempo assistindo essas Games of Thrones, que leva não sei quantas horas para ler. Pegue o Príncipe do Maquiavel, que em 1 hora você lê, e tudo isso que foi dito já estava lá, num livro escrito no século XVII, tá certo? Então, tudo bem que essas são as novas mídias e tal, mas tudo isso, o jogo que está sendo jogado, não foi inventado agora, né? Agora sim, eu também quero colocar que, apesar de eu não saber bem para o tipo de debate que eu vinha, porque a informação que eu tive hoje à tarde era outra. O que eles disseram? Não, o que me disseram... Não, o que me disseram é que ia ter um debate à tarde sobre, né, com representantes do sindicato, e que teria um à noite. Então... eu vim assim, sabendo disso. Mas eu não tiro o mérito nenhum do encontro de vocês, certo? Eu não tiro o mérito nenhum. Claro que fiquei, né? Em respeito, claro. Não tem o impedimento algum, tá certo? Mas eu queria ter visto uma foto aí das manifestações que eu fui, tá certo? As que você foi, não são as mesmas que eu fui. Não. Tá vendo? As manifestações que ela foi são diferentes da minha. Foi longo? Muito boa. Obrigado. Muito boa. Eu não sei o nome da senhora. A senhora é professora de quê aqui? Sociologia. Ótimo, massa. Eu fiz sociologia, mas não falei nada de errado do que eles disseram, não, né? Eu fiz sociologia, fiz um semestre de sociologia na UES. Meu sonho de vida sempre foi ser advogado, eu acabei tendo que sair da UES. Tive um semestre super divertido aqui. Dia de sexta-feira tinha um negócio chamado na UES. Tinha um negócio chamado Vinholada. Cara, era muito legal. Era o violão, né, o vampiro doidão do Raul Seixas e muito vinho. Foi super divertido esse semestre. Nunca bebi tanto na vida, tá? Vamos lá, primeiro ponto, crescimento do mundo. Professora Wanda, poderia, claro, mas quem sabe, né? Quem sabe alguém pode pegar uma foto minha e sacanear comigo. A liberdade de expressão é exatamente alguém sacanear com o outro. Essa é a grande graça, que diga o cearense, né? E a liberdade de expressão não tem meia liberdade de expressão. Ou você tem liberdade de expressão, ou você não tem, né? É algo absoluto. Se não tiver, se você for limitado aí, você não tem. Eu vou responder a dela, depois eu abro de novo para a pergunta, porque a dela foi um mundo de informação. Primeiro ponto, crescimento do mundo. Você pegar o gráfico do mundo, professor Wander, eu recomendo que veja,
né? Você pegar o gráfico do PIB de 2015 no mundo, só Cuba, Venezuela e países, Cuba, Venezuela, Brasil, certo? Coreia do Norte, são países que estão tendo PIB negativo. O resto do mundo está tendo PIB ou estável ou crescendo. Ou crescendo. Mesmo a Grécia, né? Porque nós somos a nova Grécia, mesmo a Grécia já está no viés de crescimento. Mesmo a Grécia. Pra você ter uma noção, pode pegar, mesmo Japão, você pode pegar. Sério, pode pegar o gráfico. Mesmo esses países, a senhora pode pesquisar isso aí, não confia em mim, não. Vá no gráfico hoje. Não é PIB gráfico, você pode botar PIB 2015 gráfico. A senhora pode colocar esse gráfico aí, se eu colocar aqui na internet, eu lhe mostro, mas PIB 2015 gráfico não é otimista, não. É número. Certo? É número, vai dar positivo. O Brasil está negativo. Venezuela vai decrescer 8%. 8%. Certo? O Brasil vai crescer 3,8%. Nós estamos vivendo, professor, uma depressão. São 2 anos de recessão. O Brasil nunca viveu isso. Nós vamos para o 3º ano de recessão. Você pode dizer, mas o mundo está em crise. Vamos dizer. Pô, mas nós nunca vivemos isso. Nós, brasileiros, nunca vivemos o que nós estamos vivendo nesse período. Primeiro ponto. Se eu escrevesse o Jornal Nacional, o Jornal Nacional seria muito mais liberal do que ele é. Certo? Infinitamente. Né? Infinitamente. A primeira pauta era privatizar a Petrobras, privatizar a Petrobras, privatizar a Petrobras. Era a minha pauta todo dia. Não é ainda. Está começando a ser. Porque é o seguinte, na janela de Overton, vou terminar aqui. Na janela de Overton, nós temos 5 fases. A fase impensável, a fase radical, a fase aceitável, a fase sensata e a fase popular. Quando o maluco daquele pastor Everaldo disse em 2014, na eleição, ele disse, nós precisamos privatizar a Petrobras, todo mundo assim, vai lá louco. Eu fiquei super feliz, né? Apesar de detestar o cara, eu disse uma coisa boa, certo? Porque quando a Petrobras quebra, nós pagamos a conta. Isso é lógico de qualquer estatal, certo? Quando ela quebra, nós vamos pagar a conta. Naquela época, a janela de Overton, de privatizar a Petrobras, era completamente impensável, certo? Hoje ela está entre radical, para alguns grupos, para a esquerda ela está impensável, mas para a grande maioria da população que paga uma das gasolinas mais caras do mundo, ela está aceitável, sensata e no meu meio ela está extremamente popular, certo? Ela está extremamente popular. Então você tem... Oh, meu Deus, obrigado por você ter ficado até... Não, obrigado. Palma para a professora Wanda, pessoal, aí, por favor. Só enquanto a Wanda está aqui. Discussão entre prismas diferentes, ela não é importante, não. Ela é professora de sociologia. É essencial. A professora Wanda deve apresentar um autor que eu gosto muito, chamado Max Weber, né? Que não dá para não apresentar, que é um autor de direita. Certo? Ela com certeza apresenta ele. Então a discussão e a dissensão não é importante. Não é sem Marx mais Mises, não. É menos Marx. Certo? Não é que ele acabe de ser professado, de ser estudado, não. Vamos lá. Sobre o Lula. Certo? Os maiores ganhos sociais é estranho dizer, porque tudo foi destruído agora. Certo? Você tem uma situação de populismo, governo populista, você melhora para se manter no poder e vai ter uma consequência séria. Pessoal, quando eu falo que a social-democracia é de esquerda, é porque ela é de esquerda em qualquer lugar do planeta Terra. Tá? Em qualquer lugar do mundo é de esquerda, porque nós não temos nenhum partido. Até hoje, nós começamos a ter PSL e Novo, que são partidos liberais, e o PSC, que é um partido conservador, que se assumiu conservador, um liberal e um libertário, eu divido mais ou menos assim. PSL hoje com livres, né? PSL 2.0 com livres é libertário, o Novo é liberal e o PC é conservador. Agora que nós começamos a ter esse partido. Esses partidos vão disputar suas primeiras eleições com esse viés ideológico nessa próxima eleição, certo? Mas até hoje não tinha nada disso. Então, para a realidade da esquerda, o PSDB era de direita. Ou seja, se eu estou na esquerda e eu tenho um partido que defende menos esquerda que os outros, o partido é de direita. Na lógica mundial, é um partido muito de esquerda. A social-democracia é um pessoal de esquerda que entende um pouquinho mais de economia. Certo? A diferença está nisso. Bresser Pereira foi o mesmo cara do Plano Cruzado. Certo? Aquele cara que elogiou um dos piores planos que esse país já teve. Que é um cara que fala sempre várias bobagens. Tem falado isso agora, diz que o Brasil não estava em crise. O Brasil ia decrescer 3,8%, ele disse, não, o Brasil não está em crise, isso é invenção da mídia. Tem um PIB negativo, pessoal, não tem número, não tem invenção da mídia, não tem como ter invenção da mídia. Como nova direita, o que seria como nova direita seria esses partidos, PSL, PSC, tá? E Novo. Certo? Que eu nem gosto de dizer que está de direita, porque o que eu diria de direita seria o PSC. O que eu diria que estaria aqui no outro vértice, não precisa ser o de cima, né? Pode ser o lateral, certo? Seria o PSL e o Novo, tá? E, por sua vez, toda a uniformidade dos partidos de esquerda. Em geral, a esquerda costuma ser um pouco mais uniforme. É da característica da ideologia, certo? Tanto é que quando você vê que a Dilma estava a perder o poder, os partidos de esquerda costumam se reunir, se manter e apoiar em cima disso. Quanto à Previdência, pô, não tem o que falar, pô, está quebrada.
Está quebrada hoje, vai estar quebrada amanhã, a tendência é quebrar ainda mais. Quanto aos bancos públicos, que eu falei que os bancos públicos eles emprestam mais, é porque os bancos privados emprestam ao governo. Não tinha lógica o banco público emprestar o dinheiro para o governo, por isso é crime de responsabilidade. O governo não pode pedir empréstimo para o ente em que ele é proprietário. Inclusive, isso fere a lei orçamentária, é exatamente por isso que a Dilma vai sofrer um impeachment, certo? Então, ela pede empréstimo para o Bradesco, para o Itaú. Hoje, a dívida do título da dívida pública que nós compramos. Hoje, os grandes devedores do país são os bancos privados, os grandes credores do país são os bancos nacionais privados, por isso que eles são tão beneficiados pelo nosso governo. BNB e BNDES. Cara, se eles são tão bons, tão legais, funcionam tão bem, tão preocupados com isso, pô, privatiza. Não são bons. Governo não pode ser banco, pessoal. Porque se o banco quebra, a gente paga a conta. É simples. É simples. O governo deveria se limitar à justiça, segurança e, vamos dizer, pontual a educação. Você vai ter aqui FCE, alguma coisa do tipo. Tá? Mas o ideal mesmo é que você limite a justiça e segurança. Certo? E você tem várias outras formas de financiamento que vai ter uma tributação menor. Quanto às empresas estrangeiras, elas só vêm aqui para ganhar. Que o diga Facebook, Netflix, certo? Google, Microsoft, são empresas que não tiveram garantia nenhuma de vir para cá. Eles vieram para cá e ofereciam um baita serviço, por isso que eles estão ganhando. Essa é a razão deles. Quanto ao petróleo, pessoal, nós pagamos o petróleo, a gasolina mais cara do mundo. A justificativa, como eu disse, do Paraguai, foi porque lá tem concorrência, certo? E aqui não tem. Nós temos monopólio de um produto que está debaixo do solo, que não é riqueza. Ele vai ser riqueza quando ele é vendido na ponta. Debaixo do solo não vale nada, certo? Não vale coisa nenhuma. Quanto à questão de representação, que ela disse que eu mostrei os movimentos sociais, obviamente os movimentos sociais de esquerda eles são apoiados por uma questão muito clara. Para vocês terem uma noção, se vocês forem ver o número de sindicatos no Brasil e fora do país, o Brasil tem 15.100 sindicatos. O segundo país que tem mais sindicatos é a Argentina, tem 368. Por que tem tanto sindicato no Brasil? Quantos sindicatos? 15.100 e paulada, certo? A Argentina tem 3.008. Por que tem tanto sindicato no Brasil? Sabe por quê? Porque nós temos um negócio chamado de imposto sindical, certo? Todo trabalhador paga um dia de trabalho do mês para os sindicatos. E os sindicatos recebem um tributo. Cara, se sindicato é tão bom, por que não deixa que as pessoas voluntariamente o financiem? Certo? Ou seja, eu detesto sindicato, eu sou obrigado a financiá-lo. Mesma lógica de partido político. Coisa mais linda do partido político é imposto, fundo partidário. Absurdo, cara. Você paga para um partido que você não acredita. Ou seja, eu pago para o partido que eu não acredito. Você paga para o partido, você que é de esquerda, vai pagar para o Novo. Vai pagar para o PSL. É absurdo. Certo? Você não acredita nisso. Se você é tão bom, cara, financia. Se algo é tão bom, você acredita nisso, financie isso. Certo? Não obrigue ninguém a financiar isso. Certo? Quanto à representação, essas manifestações são relacionadas muitas vezes, uma das campanhas de Temer, de qualquer um que vier, vai ser acabar com o imposto sindical. Certo? É algo que precisa acabar para ontem, porque o Brasil é signatário de uma declaração da OIT, de um enunciado da OIT, que fala que você tem liberdade sindical. Ou seja, eu posso ter mais de um sindicato para a mesma atividade. O Brasil é signatário, isso não foi validado ainda. Mas no Brasil você só é obrigado, só tem um sindicato para cada categoria. Absurdo. Ou seja, eu não gosto de sindicato, eu sou obrigado a ser filiado a ele. E sou obrigado a pagar por ele. O que é mais absurdo ainda. Quanto à representação, essas manifestações de esquerda foram todas lideradas por sindicatos, que são manifestações pagas por eles. A brincadeira da mortadela e da do pão não é à toa, certo? Não é à toa, aquilo aconteceu. Você tem informações e tem situações para isso. E essa manifestação foi espontânea. Ah, tem partidos? Cara, todo político foi posto para fora essas manifestações. Né? Inclusive o Aécio Neves, certo? Que, para mim, o pior, o cara mais fraco que teve. Estou terminando. Certo? A posição, nada. E o Menos Marx Mais Mis, não teve ninguém pagando por isso não, né? É um instituto que eu faço parte, uma ideia que está crescendo, e ideias superam ideias. Não tem jeito. Somente uma nova ideia vai vencer uma velha ideia. Certo? Como diria Mises, somente ideias iluminam a escuridão. E a ideia é essa. Isso vale muito pelos institutos liberais, grupos de estudo que tem. Aqui no Ceará nós temos 15 grupos de estudos liberais. O LUBA, aqui, a Liga Universitária, o grupo de estudos Bárbara de Alencar, é um deles. Né? Você vai ter o Dragão do Mar na Federal, você vai ter os maiores, né? Esse aqui, o Atlas na Unifor e o Dragão do Mar, que é o maior deles na Federal. Então você vai ter... E vai ter o Libertas na UES. Então você vai ter esses grupos espalhados e, obviamente, são divulgações de ideias. E são ideias contra-majoritárias, pessoal. É da natureza estudantil ser contra-majoritário. Se eu tenho um partido no poder de esquerda, a tendência é que eu vá para a ideia contrária a ela. A ideia contrária a ela é conservadora, em tese. Pô, a ideia que não agrada estudante, bicho. Eu não tenho nada a ver com o que você consome de droga, não tenho nada a ver com o que você faz com a sua vida privada. Não tenho nada a ver com isso. Eu, particularmente, detesto.
Mas eu brigo fervorosamente para você fazer o que quiser na sua própria vida. Arque com a consequência disso. Né? E é natural que haja um contra-majoritário para isso. É da natureza estudantil ser contra-majoritário aquilo que está no poder. É muito estranho o estudante ser pelego. O que é o pelego? É aquele que bate palmo para o governo. A tendência estudantil é ser contraponto ao governo. Essa é a tendência. Por isso que você tem um movimento estudantil hoje, aí você vem aí, Estudantes pela Liberdade, Rede Libertária, Rede Liberdade, muito forte, contrapondo a isso. Não é à toa. Né? MBL, vem para a rua, tudo isso aí que está acontecendo. É da natureza estudantil ter contraponto. É disso, mesma coisa que aconteceu em 64. Havia um movimento de ditadura militar, a esquerda era contraposição àquilo. Então você tinha uma situação de contraponto. Hoje, essa situação mudou. Então a leitura deve ser de lógica mesmo. Contraposição, contra-majoritário. E contra a seguradora de saúde, sindicato, na realidade você teve talvez uma derrota histórica dos médicos, e os médicos talvez sejam o grande, né, na lógica de esquerda, aí você vai no próprio Lênin, esse livro que ela colocou, que é o que deve ser feito, eu não quis citá-lo, que eu preferi citar o Hans Hope, certo? Ele fala que é necessário eu ter sempre divisões. Eu sempre trabalhar com a ideia de divisões. Eles e elas, brancos e negros, pobres e ricos, certo? Eu e vocês, nós somos diferentes, nós sempre temos que ter uma questão de coligação. Aqui no Ceará, pela primeira vez em muito tempo, a partido da oposição, que é a Mayra, que é a atual presidente do sindicato, é no partido de oposição ao PT. Era do PSDB, saiu, não é mais nenhum partido, e era oposição a isso. Eu acho que ela saiu agora há pouco tempo, ela estava pelo menos procurando sair, certo? Não sei se ela é ainda, mas houve uma contraposição a isso. E por isso há essa reação de dizer que há um inimigo, que na verdade não foram os sindicatos, e sim os médicos. Os médicos foram os grandes inimigos desse governo. Na verdade, a culpa da saúde não funcionar não foi colocada em estrutura. Né? Foi sempre colocado no médico. Não adianta construir um hospital de Quixeramobim gigantesco, você passa lá, você está em Quixeramobim, você vê um hospital do lado, você diz, meu Deus do céu, o hospital não funciona, certo? O hospital não tem nada. Tá? E por fim, eu concordo com ela, ler Maquiavel é essencial, o realismo político, vale a pena. Ler Public Choice de Buchanan é essencial, né? Realmente é até melhor do que o de Maquiavel. Vale a pena entender que as pessoas sempre vão buscar o seu próprio interesse. Mas, para ler o melhor, o que há de melhor, sem dúvida, pode ir para a escola austríaca. É melhor do que o realismo político, é melhor do que Public Choice. A escola austríaca está aí exatamente mostrando como ela deve funcionar. Né? Você ia perguntar, depois você, tá? Consegue captar aí? Tá baixo? Não, fala mais alto. Um dos grandes... É melhor tu vir para cá por causa do microfone. Eu sei que é chato, mas... Ou eu vou para perto aí também. Melhor, deixa eu chegar aí. Eu deixei meu papel lá. Pode falar. Um dos grandes comentários assim, das pessoas da esquerda... Ah, pode falar alto para a galera ouvir. Fé, vai lá. Um dos grandes comentários que o pessoal da esquerda, que o pessoal fala, assim, dizendo que essa autonomia que a Polícia Federal teve, o juiz Moro e tal, tudo isso tudo se deve ao próprio governo do PT, e isso tudo foi liberado e tal, e no governo passado, o FHC, ou outros governos, isso tudo era mascarado. Entendeu? Não era investigado no passado, hoje em dia é investigado. E depois que se mudar para um Temer, ou na vida assim, isso tudo vai ser acabado, e eles vão continuar no poder, e eles vão continuar sem serem julgados. Até em que momento isso é verdade, ou qual é o crédito que realmente tem que se dar a esse governo de esquerda, ou não, entendeu? Eu dou um crédito grande. Delação premiada. A delação premiada foi feita no governo Dilma. Sabiam disso? Ovo de serpente. Delação premiada foi um projeto de lei feito nesse governo, no mandato passado. 2 pontos. Primeiro ponto, você tem um juiz maluco. O Moro é louco, pô. O cara fazer o que ele fez, pô, ele prendeu os caras mais importantes da República, pô. Ele prendeu empreiteiro, cara. Não foi o político que ele prendeu, não. Foi os caras mais ricos do Brasil. Ele prendeu gente da Camargo Corrêa. Ele prendeu o dono da Odebrecht, a maior empresa, a maior empreiteira do Brasil. Os caras são bilionários. Os caras são milionários não, pô, é bi. Certo? Mas o escândalo, cara, é muito grande. É muito grande. O mensalão é fichinha na frente do petrolão. Fichinha. São bilhões. As empresas estão devolvendo. O gerente, o Bunlai, que é gerente, está devolvendo 100 milhões. Como assim, bicho? A Odebrecht, a Camargo Corrêa, devolveu R$1 bilhão. É muita grana. O escândalo é muito grande. Eu acho assim, a negada se sentiu à vontade
Achava que estava no poder, quer o poder, como dizia Lord Acton, né? O poder tende a corromper, o poder absoluto corrompe absolutamente. O pessoal se sentiu à vontade e começou a achar que poderia usar daquele poder. Porque em 2005 o Lula veio e pediu desculpa, né? Não sei se vocês lembram disso. Ele pediu desculpa pelo mensalão. Ele disse, veio a público pedir desculpa pelo que aconteceu. E não aconteceu, de fato, demorou a acontecer. Certo? Demorou a ter o julgamento. Ninguém esperava que aquilo acontecesse. O mensalão deu uma força ao judiciário que ele não tinha antes. E o judiciário fez um negócio com o Moro, que vinha do negócio pequeno, e o cara foi... Nós estamos na 27ª, 28ª operação? 28ª, né? 27ª, 28ª operação, bicho. É muito grande. Então você diz o seguinte, Rodrigo, foi o PT que fez isso? Não, a Polícia Federal sempre foi uma instituição respeitada. Só que nunca houve um escândalo tão grande. Entendeu? Nunca foi tão gigantesco. O problema do PT, o PT tem um defeito sério para mim. O PT tornou a corrupção algo institucional, certo? E tem uma coisa pior, principalmente para meus filhos. Ele homenageou corruptos. Ele dizia, isso é a lógica que eu falei, né? Ele não homenageia à toa. Como o cara está roubando para o partido, ele é um herói para aquele partido. Ele está sofrendo as consequências porque o projeto de poder dos caras é ficar lá. A ideia é que o próprio Zé Disseu disse eram 20 anos, era até 2020 no poder, pelo menos até 2018 no poder, ganhar a eleição até 2022. Era esse o objetivo, de 2002 a 2022. O objetivo dele, que ele falou em várias palestras, eram esse. E nesse projeto de poder, ele precisava de dinheiro. Para ter esse projeto de poder, eles usaram a máquina pública para isso. Então você tem uma consequência. Dentro da ideologia de esquerda, tá, primeira, porque a ideologia de esquerda, como diria Thomas Sowell, é da visão irrestrita. Ou seja, não importa os meios, importa que a gente chegue ao fim. Um cara trazido chamado Eric Robensbauer, que é, para mim, um grande canalha, certo? Ele tem uma entrevista, você pode procurar isso no YouTube, você acha fácil, em que perguntam para ele o seguinte, Robensbauer, se na União Soviética mataram 20 milhões de pessoas, ele disse, se tivesse alcançado no socialismo, essas mortes eram justificáveis? Ele dizia claramente, eram justificáveis. Porque o objetivo dos caras não é chegar, não importa como, importa que se atinja o fim. Importa na ideia apocalíptica de Marx, e aí vale a pena conhecer a biografia escrita pelo Paul Johnson, né, que escreve no livro chamado Os Intelectuais, ele explica que toda a perspectiva marxista é apocalíptica. Por isso que Ravel, Paim, vários grandes autores falam que o marxismo é a religião secular. Certo? Tanto é que Marx chama de religião do povo, né, que é a religião do povo e traz uma nova religião política para isso. Eu acho política muito chata. Tá? Eu falo de política, eu prefiro ver futebol, prefiro estar tomando cerveja, falando miolo de pote. Eu falo de política para as pessoas pararem de encher meu saco. Certo? Resumindo, é isso. Tá? Entendeu? Eu trabalho de política. Ele. Depois ele, depois ele. Não, só ia fazer uma complementação que você estava dizendo, que em uma determinada entrevista o Aécio Neves respondeu, não adianta me empurrar para a esquerda, para a direita. para a direita, que eu não quero. Que eu não sou de direita. Cara, eles não são, cara. O FHC diz. O próprio FHC diz. Eu vivo insistindo que eu sou de esquerda, porque em qualquer lugar do mundo eles seriam de esquerda. Não tem jeito. Que a galera que é da esquerda mesmo sabe nem conceito de esquerda. Hoje, só para confirmar o que está todo mundo falando, eu sou do PSDB, eu sou tucano e eu sou de esquerda, mas sou liberal com relação à economia e queria primeiro parabenizar a sua palestra, eu acho muito interessante. A leitura sobre a política atual realmente é sensacional. Eu ainda creio que o tema é um pouco mais abestado quanto você pensa. Que é o quê? Que ele é um pouco mais abestado do que você pensa. Temer? Já leu alguma coisa do Temer? Temer é o Temer tem um livro sobre direito constitucional, tem um livro sobre direito constitucional que vale a pena ser lido. É um cara bem inteligente. Em relação a Dilma e Temer, a diferença é abissal. Eu estou comparando o presidente à vice. A diferença é abissal. O Temer, ele é o fruto da minha pergunta. Mas antes eu queria terminar de... Claro, desculpa. Acho interessante parabenizar a iniciativa não só do pessoal do Bárbara, como também a iniciativa do pessoal do Novo, de querer mudar a ideia da juventude para uma política econômica. Você não discute, pô. Ninguém discute economia. A gente discute aqui nas universidades federais social. Então é interessante trazer esse questionamento econômico, porque também é importante, é muito mais importante. Porque se não tiver uma base econômica, não tem como você pensar no social. Infelizmente, o nosso mundo é assim. E eu queria também falar aqui para o pessoal do IFCE, que atualmente a gente está com o problema do sindicato dos professores, né, como já falou, o sindicato aqui tem muita força no nosso país. Infelizmente, a gente deve acontecer aí algumas greves por conta do impeachment da Dilma, porque são bebês chorões que estão com medo de perder as terras que estão no mano.
lamentável. E eu queria falar sobre a questão do Temer. Você falou que a crise atual do país é parecida com o que aconteceu na Itália. Não, eu falei que a Operação Mãos Limpas é assemelhada à Operação Lava Jato. Justamente. E no caso, resultou no... Na fim da máfia italiana. Na máfia italiana, mas... Pelo menos parte dela. A do Berlusconi, no caso. Sim. Através do populismo. O populismo de direita, né? Eu queria saber se atualmente essa leitura cabe para o país, depois que o Temer, Cabe. que é espírita, assumido há muito tempo, se diz evangélico e diz que tem funcionários há mais de 10 anos são todos evangélicos e que ele nasceu católico, mas se encontrou na igreja evangélica, pode ser considerado um discurso populista? Vamos lá. Primeiro ponto, eu vou começar por pergunta. Você vai se descobrir libertário, viu, amigo? Se você começar a ler sobre libertarianismo, você vai ter uma surpresa. Talvez o que você está dizendo se encaixe muito na perspectiva libertária. Eu fui para algumas reuniões do Dragão, é porque eu tenho algumas crenças que... Não, mas assim, os dragões acreditam no social. Que as pessoas podem fazer isso muito melhor do que qualquer governo. Essa é a diferença central. Desde que as pessoas façam. Santas Casas de Misericórdia, por exemplo, até o SUS querer assumir, eram os melhores hospitais do país. Longe. Trabalhavam com doação. A Igreja Católica, por exemplo, trabalha com doação. Sempre trabalhou. Voluntária. Né? Tem uma brincadeira que eu acho ótima, né? O cara diz assim, não, você deve ajudar os pobres. Aí o esquerdista diz, você deve ajudar os pobres por meio do governo. Aí Jesus diz, volta, começa de novo. Né? A caridade, ela é voluntária. Se eu tiver caridade forçada, ela destrói a liberdade. Então você tem que ter sempre a consciência disso. Certo? Se você quiser... O Dragão é legal para dar uma visão, mas o estudo é individual. Você tem que dizer assim, bicho, vale a lei, vale as seis lições, você vai ter uma visão um pouquinho mais profunda do que é. E é o começo, mas dá uma visão talvez que você vai se descobrir. Eu sou de esquerda, mas sou liberal. Cuidado, talvez você seja libertário e não saiba. Certo? Quanto à questão das tetas, é claro, né? Qualquer pessoa que perde teta, eu entendo muitas pessoas que querem perder teta, eu entendo o desespero. Certo? É natural. É o que eu brinco. Eu entendo um cara de eu não entendo. A minha mãe é empresária e votou no Lula até um dia desse. Era apaixonado pelo Lula. Eu olhava para ela e disse, eu entendo, um funcionário público, minha irmã, que é funcionária pública, as duas são, eu entendo elas votarem no PT, uma só vota. Eu entendo elas votarem, mas tu, empresária, certo? Votar no PT não tem nenhuma lógica. Tu é mal prejudicado por esse governo. Certo? Não tem lógica nenhuma, não. Bichinha, cara. Tá lascada. Tá lascada. Vamos puxar a questão do populismo. Existe populismo de direita e existe populismo de esquerda. Donald Trump, é um populista de direita. Bolsonaro é um populista de direita. Berlo é populista. Populista para a camada dele. A galera conservadora tá... O cara elogiou o Ustra. Pelo amor de Deus, velho. Entendeu? Ele é populista. Para a turma dele. Para mim, são péssimos. Ambos, um e outro. O Berlusconi e Roberto Campos sempre falavam uma coisa interessante. A Itália muda muito seu primeiro-ministro, mas muda pouquíssimo os ministros auxiliares. A Itália, depois que ela foi unificada, é um país extremamente estável em relação ao Brasil, por exemplo. Certo? A Itália sobrevive apesar dos seus primeiros ministros, porque o que está na base mantém-se estável. Roberto Campos fala isso muito bem num livro chamado Lanterna na Popa, que vale a pena ser lido. Mas o populismo é ruim, seja de esquerda, seja de direita. Trump está usando isso nos Estados Unidos, o Bolsonaro vai tentar usar isso no Brasil e o Berlusconi usou isso na Itália. Então ambos são ruins. O populismo tem fim, não tem jeito, certo? São governos, ditadores eram populistas, né? Ditadores de direita e de esquerda eram populistas, tá? Então só para ficar claro isso aí, ambos são ruins. Fala. Não, é mais assim, uma dúvida minha E assim, perdão, o Ceará foi eliminado, né, bicho? Fico pelo golpe, né? Pelo golpe. O sonho é jogar a Copa do Nordeste, né? Não vai rolar. Não vai rolar. É assim mesmo, pô, tem jeito. Então ninguém é perfeito. eu vejo alguns argumentos acerca disso na internet, sobre a questão do dinheiro que foi roubado voltar para o governo. Como é que fica isso? Como assim o dinheiro foi roubado e voltar para o governo? O dinheiro das pedaladas? O dinheiro de corrupção foi roubado X, aí esse Volta para o governo, né? voltar, o roubo voltou. Porque na verdade roubaram o governo, né? Na prática. Alguns podem dizer, na lógica do direito, vão dizer que o direito do Estado pertence à sociedade. Na verdade, nós tivemos, primeiro ponto, nosso dinheiro roubado por tributos, né? Imposto é roubo, não tem jeito.
Se você de Santo Agostinho fala uma coisa muito interessante, a diferença entre o ladrão e o Estado é que um tem autorização para roubar. Mesma coisa que fala Hans Kelsen. Né? O Estado tem autorização legal para roubar, o ladrão não tem autorização legal para roubar. Certo? Eu não acredito em nenhum Estado. Eu acho que eles não funcionam. Certo? Toda vida que as ideias de liberdade se aproximaram da ideia ideal de liberalismo, as pessoas tiveram uma maior prosperidade, uma maior expectativa de vida, uma menor mortalidade infantil, uma condição de vida de prosperidade muito maior. Toda vida que se aproximou para as ideias sociais, socialistas, de igualdade, sempre houve miséria e destruição. Sempre. Invariavelmente. Certo? Nessa perspectiva, você vai dizer, o dinheiro vai voltar para o governo. Não é, porque em tese eles levaram o dinheiro do governo, que é da sociedade. Na verdade, a minha pergunta foi como é que, por exemplo, como é que eu faço para mostrar, sei lá, que o dinheiro realmente voltou para o governo? Como é que funciona essa questão? Como é que funciona? Vai para a conta. Como se dá? Como se dá o processo é o seguinte, vai devolver o dinheiro para lá, né? O dinheiro vai ser devolvido. Aí vai voltar na conta única, o governo tem uma conta única dele, certo? Uma conta consolidada. Volta para a conta do Banco do Brasil, do governo. E volta para ela, deposita nessa conta. Mas nesse caso, foi da Petrobras, não é? Que é todo dia que está sendo tirado a Suíça. Se o dinheiro for para a Petrobras, na delação premiada, ele volta para a conta da Sociedade de Economia Mista Petrobras. Certo? Cara, no portal de transparência você consegue ver isso. Tem um portal de transparência interessante, só que o portal de transparência nosso precisa de alguém da engenharia de computação, alguém que seja um bom cara de análise, que facilite a informação para as pessoas. Aquela informação está lá, mas ela é muito difícil de ser acessada, bicho. Não é simples. Então, precisa de alguém fazer um aplicativo fácil e dizer, cadê o caminho do dinheiro? Esse dinheiro entrou aqui, saiu aqui. Então, precisa de alguém que consiga fazer um aplicativo que facilita a vida da gente. Cabe a você fazer isso. Entendeu? Tá. Tem ele lá, depois você. Obrigado. Depois você. Principalmente que eu estou tendo, eu tenho visto que estão falando muito na questão do parlamentarismo. Mais alto que ele tá captando. A dúvida em relação ao parlamentarismo, que estão falando muito dessa questão de se fosse o parlamentarismo, seria mais fácil da Dilma Cair. renunciar. Cair. Ela já teria caído. Eu queria saber sua opinião em relação a isso. Se seria ideal o parlamentarismo no Brasil. Cara, eu estou na seguinte filosofia, eu não acredito em nenhum governo. Se fosse existir o governo, que fosse uma monarquia. Essa monarquia, obviamente, parlamentarista. O regime mais estável que esse país teve foi a monarquia. Obviamente, a República criticou, destruiu toda a ideia monárquica de propaganda, mas o regime mais estável que nós tivemos foi em 1824, a Constituição mais longeva que nós temos foi a de 24 até 1891. Nós tivemos isso. Mas aí você diz, as monarquias em geral são países mais livres e mais prósperos que você tem um dono, né? Você tem alguém que não está preocupado com a próxima eleição. Ele está preocupado com a próxima geração e está preocupado em se manter no poder sem quebrar a ordem institucional. Então essa é a preocupação da monarquia, certo? Central em relação a isso. A monarquia parlamentarista tem um chefe de Estado e um chefe de governo. Aqui no presidencialismo, o chefe de Estado e o chefe de governo se confundem. É um só. Mesmo nas repúblicas parlamentaristas, você tem um presidente, por exemplo, que é o chefe de Estado. Na Alemanha, não sei o nome dele, mas é o chefe de Estado. E a Angela Merkel é a chefe de governo. Certo? Em Portugal, você tem o chefe de Estado, que é um professor da Universidade de Coimbra, e você tem o chefe de governo. São parlamentaristas. No parlamentarismo, se o partido base de sustentação, a coalizão quebra, se o kingmaker, que é uma expressão que a gente nunca ouve aqui, se o kingmaker, quem é o fazedor de reis? O fazedor de reis daqui é esse cara. Ó. Onde é que está meu negócio aqui? Só vou achar. Tá aqui. O fazedor de reis do Brasil, é esse cara aqui, ó. É esse partido. Esse partido é o fazedor de reis do Brasil. Por que ele é o fazedor de reis do Brasil? Por que ele é o kingmaker? Porque esse cara determina quem seria, por exemplo, o primeiro-ministro. Ele determina quem é o presidente da Câmara, determina quem é o presidente do Senado. Tanto é que o Renan Calheiros, do PMDB, é o presidente do Senado, o Cunha é o presidente da Câmara. No regime parlamentarista, esse partido saiu da base, imediatamente o governo cai. No parlamentarismo ele já teria caído, certo? Ele já teria caído. Não precisaria ter isso. Nós temos outra possibilidade dentro do presidencialismo, recall. Ou seja, a população pode ser convocada a dizer que não quer mais a Dilma. Recall é uma ideia. Só que essas ideias, todas elas agora, quebram a ordem institucional. Muda para o próximo, muda para a próxima regra do jogo. Eu acho, sinceramente, que a ideia monarca é extremamente interessante. Uma monarquia parlamentarista, certo?
Obviamente isso foi destruído ao longo da história pela República criticando isso. Né? Isso é legal, tem um livro, esse mesmo livro do que deve ser feito, e se você ver Democracia, o Deus que Falhou, desse mesmo autor, com a base que eu falei isso aqui, que é o Renzama Hope, ele fala que as ideias em geral de países monárquicos têm uma longevidade maior, porque o monarca não está preocupado com a próxima eleição, ele está preocupado com as gerações futuras. Só essa visão. Tá? Para mim, o primeiro golpe que a gente teve foi o golpe da República. Disparado. Espera aí. Ela, você. Eu queria só... É porque assim, a gente hoje está num impasse entre... Pelo menos as publicações que eu já tenho lido, né? Eu não coloquei o Bolsonaro. Agora, saiu ontem a delação justamente Era para ter o Bolsonaro aí. do Severo, em que ele declara oficialmente, né, que Dilma, o PMDB e o PT teve contribuição direta da eleição, né? Uhum. Era um dos áudios, né, que estava sendo mais esperado realmente, porque o STF vai usar isso para ser justamente o governo baixo. Certo. TSE. TSE. E aí, o que acontece? E aí, justamente, eu fiquei nesse passo. O que o brasileiro, realmente, diante disso, o que ele vai decidir? Na eleição? Não, que decisão O brasileiro? ninguém vai querer ficar isento no processo desse, né? Tem muita gente isenta. O isentão. Isentão. Que é normalmente um petista enrustido. Tá aqui, eu acho que não é o caso. No caso assim, por exemplo, espera-se realmente a decisão do TSE? E poder realmente fazer isso, porque, pelo que eu saiba, a justiça ela tem que ser provocada para ela poder justamente... Não, mas já tem o processo, já está acontecendo. O processo já vai para julgamento. Até outubro o processo é julgado. Até outubro o processo da chapa é julgado. Pelo PSDB ajuizou a ação e deve ser julgado até outubro. Até outubro. E acontece isso, quem, ao mesmo tempo, o PT estava tentando implantar a PEC, né? Uma PEC para poder chamar novas eleições. Não é simples, né? Ele não tem maioria na Câmara, ele não vai conseguir isso, não. Não, foi rejeitado, né? Não. Mas assim, ao mesmo tempo eles têm interesse. Para ele conseguir ter uma PEC, eles precisam, para ele conseguir colocar qualquer coisa na pauta, eles dependem do presidente da Câmara. É simples. Quem é o presidente da Câmara? Não, é muito ruim. Acontece. Ah. E aí, com certeza, também a esquerda vai se posicionar, né? Não vão aceitar. Eu acho que eles vão tender a pedir novas eleições. Cara, o medo geral é que a esquerda passe a violência. Esse é o medo central. O medo central é que eles escalem em relação violenta. Também a questão. Fica Temer, apoia-se Temer, porque se você olhar hoje... Assim que o Temer entrar na eleição, eu começo fora Temer. Mas Amém. Vai botar quem lá? Porque eu, por exemplo, hoje Nenhum. não tem ninguém que me represente. Ninguém. Ninguém. Tem ninguém, pô. Ninguém, pô. Não, Deus me livre. Ninguém. Quem gosta de ter Olavete, é o Olavo, tô fora. Por mim, Temer ficava e continuava, até que se estabilizava mais, porque você mexer em toda essa estrutura, olha, derruba presidente, derruba... A grande vantagem do Temer entrar é que você vai ver... Vai aguentar isso democraticamente? Vai. É essa a questão. O país incrivelmente tem aguentado isso democraticamente. Pessoal, o sinal que não houve reações violentas no último domingo foi um ótimo sinal. Um ótimo sinal. Né? Um ótimo sinal. As pessoas aceitaram a decisão. Não gostaram, alguns gostaram, choraram, outros não. Né? Eu não chorei, certo? Então as pessoas aceitaram a decisão. Acataram a decisão. Estão ali dizendo, viajando com o negócio de golpe, mas aceitaram a decisão. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito interessante da democracia brasileira. Não sou muito fã de democracia porque eu acho que ela tem vários defeitos. Vários. Entendeu? Sou muito fã da democracia porque eu acho que a ideia da maioria decidir o que eu faço da minha vida é muito séria. Né? Eu acho que o espaço de margem de situações que parlamentares ou que burocratas devem ter na minha vida deve ser muito pequeno. Na minha opinião, deve ser zero. Certo? Que é a diferença que Hayek trata no livro Direito, Legislação e Liberdade entre law e legislation. Certo? No máximo, o parlamento deve definir regras gerais que valem para todos. Eles não podem dizer, por exemplo, que eu não posso comer sal. É sério? O Espírito Santo decidiu que as pessoas não podem ter sal na mesa. Já eu vou decidir que você não pode jogar bola uma vez por semana. Jogar bola uma vez por semana é mais perigoso que comer sal. Certo? É mais perigoso que fumar maconha. Por exemplo. Né, Alan? Mas relaxa. Tem um projeto de lei agora na Câmara que vai limitar a pessoa até de você levar o seu amigo bêbado para casa.
Maluquice. Pô, cara, vamos lá, 3 exemplos. Ó. 3 exemplos. 3 exemplos. Kit de primeiros socorros, extintor de carro, extintor dentro do carro e o pior, bicho, a tomada. A tomada era pra dar impeachment, velho. Só a tomada pra dar impeachment. Você veio perguntar, Grande? Tem um mais novo aqui, ó. Vereadores de BH aprovam lei que proíbe o supermercado de abrir ao domingo. Pois é. Aprovou, tá aprovado. Não, e tem uma que é aqui em Fortaleza, tem uma que é pra abrir todos os dias, 24 horas. Essa é boa. Essa eu gostei. Abriu todos os dias, tem uma aqui pra isso. E o cara falou, não, isso não vai gerar desemprego. É claro que vai. Assim como o salário mínimo gera um tremendo desemprego. Que eu digo os sacoleiros dos supermercados. Mas vamos lá, pessoal, fechando que eu tô com fome. Tô com vontade de tomar uma cerveja. Hoje é sexta, pessoal, lembre-se disso. Ele vai perguntar depois você. Hein? Tem mais alguém? Tu ia perguntar, né, Rosel? Só sequência para acabar, ó. Ele, você, o Jonab, depois ele, mais alguém? Tá, fechando. Obrigado. No meu caso, com relação ao STF, como você abordou aí, que o governo do PT indicou, no caso, 8 ministros, né? Uhum. Acho que isso se deve, grande parte, à desconfiança do povo brasileiro com relação ao STF, que foi pronunciado até pelo José Memoni Pinto, né? Ao ministro Marco Aurélio, né? Que foi Roda Viva. Queria saber a sua opinião pessoal. Sobre o STF? Sobre como deveria ser o modelo para a escolha dos ministros do STF. Tem que ser uma eleição, dentro do poder judiciário. Eu gosto do modelo. Eu vou ser sincero. O modelo não funciona porque o Congresso, o Senado, a Câmara e o Senado não batem como devem bater. O Senado, no caso, né? Não batem como devem bater. Você tem 2 fases. Você tem a indicação do presidente, depois você vai ter uma como é o nome? Uma sabatina do Senado, do Senado, né? Uma sabatina do Congresso com relação, do Senado em relação a isso. Ou seja, o problema é que a nossa sabatina, em relação, por exemplo, à sabatina americana, na sabatina americana você conhece o viés do cara, qual é o pensamento do cara, vai ter um juiz como o Antônio Scalia e você vai ter outros juízes de esquerda. Esse negócio aqui, ó, você foi muito parcial, a professora Wanda disse aqui, eu estava dizendo, você não é? Não existe o imparcial. Não existe essa do isentão. A forma que é feito no Brasil, eu acho interessante. O nosso problema é que o Senado não funciona. O Senado, que era para fazer uma sabatina de verdade, era para bater na vida do cara, era para bater... Toffoli nunca era para ser um ministro, cara. Não tem condição de estar lá, não tem nem idade para estar lá. Toffoli vai ter julgado, o Toffoli vai julgar o nosso processo, vai julgar os processos dos nossos filhos, vai julgar dos nossos netos e talvez até os nossos bisnetos. O cara vai ficar pelo menos quase 40 anos, vai para 75, ele entrou com 36, 37, ele vai ficar quase 40 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. É muito tempo, velho. É muito tempo, é muito jovem. O cara não tem maturidade ainda para ser um juiz, certo? Idade é posto, antiguidade é posto. Eu acho que para você ter maturidade para isso, você precisa ter um pouquinho de tempo. Tempo é necessário para a maturação de alguém. Então a forma que é feito hoje eu acho válida. O problema é que o nosso problema não está no executivo, na minha opinião. Está no judiciário. Você podia no máximo dizer, Rodrigo, poderia ter um mandato aí para acontecer. Aí você tem um ponto. Nos Estados Unidos, o juiz da Suprema Corte, que é muito elogiada, eles não têm prazo para saída. E na realidade a maior produção das caras, inclusive, é depois de 70 anos. Os caras produzem bastante pós 70 anos. Então você tem uma situação bem interessante em relação a isso. Quanto à questão dos ministros, os caras têm uma coisa interessante. Esses caras são estáveis, não dá para tirar eles. Eles estão lá e você não consegue tirar esses caras. Eles têm independência funcional, eles não podem ser retirados do função dele. O Moro agora quer, o executivo quer tirar ele, o judiciário quer tirar ele, não pode. Esse cara é, né, vou falar, como era aquele cara que falava do governo Collor? É imexível. Há um princípio, né, do direito que fala que esse juiz, que é o juiz natural, não pode ser retirado daquela função. Então o Moro não pode ser retirado. O CNJ quer tirar ele? Não. Pode não. A não ser que tenha alguma fraude, alguma coisa do tipo. Não é o caso. Então ele não pode ser retirado dali. Ele é uma instituição, ou seja, funcionando. No Supremo é a mesma coisa. Tanto é que você teve 5 julgamentos semana passada, o governo levou pau nos 5. Direto, 9-2 todo tempo. Né? 9, aí o Marco Aurélio, que tem uma razão pessoal para estar votando a favor do governo, né? A filha dele é atual desembargadora do TRF, certo? E o Lewandowski é aquela coisa esquisita, que eu não consigo explicar direito a situação. Né? Eu acho que é um esquerdista histórico que está mantendo a posição dele histórica em relação a isso. Mas aquelas pessoas têm independência em relação ao governo, em relação ao executivo. Fique claro isso. Eu não vejo mal, não. Talvez um mandato para eles seria interessante para isso.
Eu acho que a ideia de checks e balances, você ter o executivo e o legislativo colocando o ministro do Supremo, que são quem vai liderar a corte, é interessante. E a nossa formação técnica do Supremo hoje, você não, tirando o Toffoli, você não pode criticar muito, não. Os caras são muito bons. Mesmo tendo viés que eu não gosto, como Luiz Fux e como o Luiz Roberto Barroso, certo? A formação dos caras, na visão de esquerda, eles são muito preparados. Certo? Eu não gosto dessa. Oi? Cara, o Gilmar bem menos. O Gilmar tem uma visão mais à direita, o próprio Teório tem uma visão um pouco mais à direita. Então você tem uma situação diferente. Mas o Brasil não tem. Se você for na faculdade de Direito hoje, é estatismo. Você não tem outra. Jonab. Não, Rosiel, depois você. Rosiel. Desculpa, saúde. Obrigado, Rosiel. Tem. Cara, os dois grandes exemplos mundiais, apesar de eu ter críticas a esses governos que foram mais liberais, né, foi o governo da Margaret Thatcher e o governo do Ronald Reagan. Tem vários defeitos, tá? Que fique claro, tá? Tem vários defeitos, tem coisa que eu critico, o militarismo do Reagan, o militarismo da Thatcher. Agora, eles viviam um momento histórico em que havia uma guerra fria acontecendo. E no caso da Thatcher, uns malucos argentinos quiseram invadir a Falklands, certo? Quiseram invadir as Ilhas Malvinas que era a dominância inglesa, e que as pessoas que eram ingleses que moravam lá queriam ser ingleses. Que fique claro isso. As pessoas queriam continuar ingleses. O Macri é um exemplo de um governo um pouco mais liberal. Mas vamos lá, um governo bem liberal que você pode ter considerado, você vai ter um governo suíço, de forma geral, são governos bem liberais, certo? O governo de Singapura, que teve uma liberdade econômica muito forte. Os governos de Hong Kong, que o governo de Hong Kong, o cara que era um superintendente britânico, que a Inglaterra não olhou para aquela ilha, quando a Inglaterra começou a olhar para a ilha, ele estava com o PIB disparado. O cara abriu o mercado completamente, pô. Abriu tudo. Quem quiser vir, venha. Será bem-vindo. Panamá agora está fazendo a mesma coisa. O Chile, né, que fez um governo com liberdade econômica, né, apesar de ser uma ditadura, ele abriu a economia e depois o próprio povo buscou a liberdade jurídica, política e social, certo? Você tem exemplo disso aí. Aí você vai ter Nova Zelândia e Austrália. Talvez sejam os melhores exemplos dos últimos 30 anos. São dois países que não tiveram crise. Nem Nova Zelândia nem Austrália tiveram crise nos últimos 30 anos. Agora, você não vai ter, talvez, Osel, um governo, como eu gostaria, um governo libertário. Você não vai ter essa possibilidade. Talvez, dos pais fundadores, ali, os governos de John Adams, Thomas Jefferson, tenham sido mais libertários no século XIX para isso. Né? Você tem George Washington, John Adams e Thomas Jefferson, que aí eu recomendo muito dois seriados, que é Sons of Liberty, né? Sons of Liberty, que é Filhos da Liberdade, que é bem legal, e o seriado Adams, né, que trata o da HBO, e um seriado da History Channel. Ambos tratam desse primeiro momento histórico dos pais fundadores americanos que eram muito libertários, né, que estavam lá como vida, liberdade e busca da felicidade como princípios, certo? Então, assim, hoje é difícil falar isso, mas os governos que tiveram uma tendência mais liberal, com certeza o da Austrália e da Nova Zelândia, são os exemplos clássicos. O Chile, que mesmo com o governo socialista, com Michelle Bachelet vindo depois, ainda se manteve essa constituição mais liberal. A Suíça, na Europa, sem dúvida nenhuma, é descentralizado, funciona. A Suíça tem cidades que têm 10 habitantes, por exemplo. O problema do Brasil é, para você ser uma cidade, você tem uma série de regramentos constitucionais. Quanto à questão de juros negativos, quando você tem a taxa, que é a ideia de o governo emitir muita moeda e desregular a economia, você vai ter uma correção da distorção. A correção da distorção pode ser uma inflação, que é a regra geral. Você vai ter o governo emitir muito dinheiro, inflação. O governo emitir muito dinheiro. Pode ter que o dinheiro trave no banco, porque as pessoas não vão atrás de pegar empréstimos para aumentar a circulação de dinheiro na economia. Ou seja, aquele dinheiro que valia tanto passa a valer menos, porque esse dinheiro não entrou na economia. O que acontece no Japão? O governo está emitindo dinheiro loucamente. Só que o interesse do japonês em buscar esse dinheiro é pequeno. Como a tendência é deflacionária, o governo está pagando juros negativos de menos 1, porque a tendência é que caia menos 5. Então, menos 1 vai dar positivo que 4. Entendeu? Ou seja, a taxa continua válida. Tem uma palestra do Hélio Beltrão,
e aí eu acho que ele vai escrever sobre isso, então vai ser divulgado em breve, em que ele explica o Japão. Ele explica o Japão o seguinte, ó, a tendência de deflação de menos 5%. Se eu estiver pagando menos 1%, o governo estiver pagando menos 1%, você está ganhando 4%. Então está valendo a pena ainda, por isso que o juros é negativo. É por isso que está a previsão, porque a previsão do mundo civilizado, não nós, né, do mundo mais desenvolvido, é que haja deflação no mundo. Que a correção da distorção governamental não seja pela inflação. Porque os Estados Unidos, por exemplo, emitiu moeda loucamente nos últimos tempos, parou agora. Só que os bancos não conseguiram emprestar esse dinheiro. Então o dinheiro não foi para a economia. O que é que alguns economistas malucos estão dizendo? Porque o problema do Brasil ainda não sentiu a crise completamente, viu? Porque na tendência da teoria aos ciclos econômicos vai haver contração do crédito. O crédito ainda não começou a contrair. Está começando agora. O que é que os economistas de esquerda estão dizendo? Que nós temos que obrigar os bancos a emprestarem. E tem que obrigar, só que o problema é que você tem uma ponta. Como é que eu obrigo os bancos a emprestarem? Baixando juros. Para estimular que os caras recebam, né? O Jefferson talvez seja o melhor cara que fale sobre teoria dos juros que eu conheço. Então você vai ter que estimular os caras baixando os juros. Só que o problema é que os juros do governo já é 14,25. Como é que você baixa os juros absurdos desse? O juro real mais caro do mundo é o nosso. Como é que você baixa os juros quando o próprio governo paga 14,25? Aí que alguém vai ter que pagar essa conta, e somos nós. Certo? Na lógica governamental. Para isso, bicho, tem que diminuir o Estado. Não tem jeito. Para melhorar, você precisa diminuir o Estado. Amanhã. Jonábio, para fechar. Primeiro, quando está falando sobre a FHC, ele é tão direita que ele produziu um documentário que é o documentário mais esquerdista do brasileiro, Quebrando Tabu, que deu origem à página conhecida. Segundo, um novo capítulo aí da história da Dilma. A revista Isto É, de amanhã, vai sair com uma reportagem sobre a nossa premiada, que vai ser homologada pelo Delação. próxima semana, que põe a Dilma como centro de um esquema de corrupção. Ela foi o centro, ela foi a organizadora. Que sério, bicho. Sério, mas você tem alguma pergunta para mim? Você tem alguma pergunta para mim? Não, e o terceiro, mais importante, é falar que todo sábado, 3 horas, tem o Dragão do Mar. Coordenador trabalhando. Já que o grande coordenador aí não convidou. Eu vou fazer, não terminei minha palestra ainda não, cara. Terminei minha palestra não ainda. Sábado agora, iria ser uma palestra que seria um contra-ponto na visão, seria contra as drogas, mas não vai acontecer, porque tem um palestrante, mas... Saldanha vai falar? Oi? Quem vai falar? Sábado? Não me informaram isso não. Não, pô, dá certo não. Pergunta era essa, se você pode dar palestra sábado? Não. Não, calma. Galera, vai a última para fechar. É porque eu estava ouvindo aqui as opiniões, certo? Do mais, e cada um falando de situação política. Agora voltado mais para a economia. O que seria a possível solução para a gente sair dessa crise? Tirar o PT. Você falou aí que o governo cometeu vários erros, várias coisas que aconteceram errado. A gente tem muitas crises, como você mesmo mostrou. Qual seria a possível solução? Primeiro é tirar o PT, não tenha dúvida. Não é tirar o PT porque o PT é mau, é ruim, é mal encarnado, nada disso. O PT é porque ele vai mudar a política econômica. O PT disse o seguinte, eu vou baixar a energia. Baixou a energia durante um mês. Vai pagando 200% a mais do que quando ela disse que ia baixar a energia. Cara, porque ela mudou a regra do jogo, cara. Já pensou se tu é um empreendedor no ramo de energia? Tu é um bodegueiro, certo? Vamos mudar. Um bodegueiro. Tu vende cachaça. Aí o governo um dia olha para ti e diz o seguinte, tu não pode vender cachaça mais a R$2 não, tem que vender cachaça a R$1. Aí tu olha para mim e diz o seguinte, mas bicho, se eu vender R$1, eu quebro. Eu estou me metendo no jogo. O governo quebra regras do jogo tremendamente. É como se eu estou jogando um jogo contigo, aí eu estou perdendo o jogo, aí eu digo o seguinte, agora mudou, a regra agora vai fazer eu ganhar. É basicamente o que esse governo fez várias vezes. Por isso é que o mercado não acredita nesse governo, o mercado Nós não acreditamos que esse governo vai mudar políticas no sentido de nos favorecer. Nós não acreditamos nisso. Ele vai favorecer os apaniguados dele, para se manter no poder, certo? Esse governo atrapalha a economia porque tem uma regra do jogo hoje e outra amanhã. Por isso que ele é um mal, certo? Rodrigo, mas vamos lá, voltar para a eleição de 2014. Qual era o menor mal? Por incrível que pareça, o maior é aquela porcaria daquele cara chamado Aécio Neves, aquela porcaria, porque é péssimo. Mas a diferença é que aquele cara ia fazer duas coisas. Ele ia desaparelhar o Estado
ele ia tirar funcionários que estavam lá só comendo, tirar a teta, ele teria que fazer isso, senão ele ia quebrar. E o PT não fez isso porque senão ele ia ser impeachmentado, senão ele ia ser impedido. Tá? A razão é essa. Ou seja, aquela porcaria era menos ruim do que o PT. A primeira solução é essa. A segunda solução é cortar gastos, cortar na carne. Ou seja, nós temos 38 ministérios, amigo. Nós temos diminuído pela metade. Tem que demitir funcionário público. Muitos. A própria Petrobras agora abriu um programa de demissão voluntária, 70 mil, para ser demitidos. O projeto é esse mesmo, não tem jeito não, amigo. É igual qualquer brasileiro. O mais rico e o mais pobre estão fazendo exatamente a mesma coisa. Cortando gasto. O cara mais rico do Brasil está cortando gasto. O cara mais pobre do Brasil está cortando gasto. Você pode ter certeza, a situação é essa igualmente. Certo? Nesse meio tem alguém vendendo lenço. Esse cara que está vendendo lenço é o cara que está ganhando dinheiro. Então você tem um momento para isso. Turma, hoje sexta-feira, né? Véspera para rapidinho, deixa eu fazer meus convites. Certo? Rapidinho. Né? Não tem oração não, mas vamos lá, oração é pessoal. Rapidinho. Sábado, como o Jonab disse, tem a reunião. Sexta-feira, amanhã, sexta-feira que vem, eu não sei se vai ter reunião, mas tem um grupo chamado Grupo Atlas, Clube Atlas, que se reúne toda sexta-feira, às 17. Semana que vem, essa semana é feriado, né? Impressor. Semana que vem, toda sexta, esse clube se reúne. Né? O Guilherme é o coordenador dele, é um dos coordenadores dele, é professor responsável pelo grupo. Tá? Então podem ir lá, o clube é massa, fica na Unifor. Você mora perto da Unifor, vai lá. São novas ideias, pessoal. Eu não concordo com nada. É super bem-vindo, bicho. E ninguém vai lhe tratar mal, não, ninguém vai achar nada. Só para ver características. E a gravação da palestra vai estar lá logo para vocês verem. Só para fazer característica. Esse grupo faz palestras maiores, o Barra de Alencar, né, mensal normalmente. Né, o Atlas e o Dragão se reúnem semanalmente. O Dragão se reúne aqui na Federal, pertinho, na Faculdade de Direito, 3 horas, todo sábado. É um grupo que tem viés, obviamente somos libertários, claramente. Cada grupo tem um pouquinho de pequenas diferenças, mas todos eles acreditam na liberdade, de forma geral, de apresentação, de forma. Certo? Nós temos um grande evento chamado Semana da Liberdade. Eu vou até deixar com a Vitória aqui para ela vender os ingressos. Certo? Cada ingresso vai custar para estudantes R$50. É um evento gigante. Para quem é do meio liberal, são nomes super conhecidos. Bruno Gachaguen, Hélio Beltrão, Biratã Iório. Pô, turma nacionalmente conhecida, Adolfo Saxida, certo? Fábio Oster. A turma está vindo para cá. O Jefferson Figueiredo, certo? A turma tá, Evandro Faria. A turma está vindo para cá para ouvir, do dia 23 a 25 de maio, no Auditório Sanina Queiroz da Unifor. É um evento gigante. Então, assim, é o maior evento liberal do Nordeste, longe, é um dos maiores eventos liberais do país. Né? Hoje, eu acho que ele só perde, ele está em pé de igualdade com a Conferência Nacional do EPL e ele perde por Fórum da Liberdade. Certo? Então, assim, todos vocês são muito bem-vindos. Pessoal, não concordo com nada que você disse. Porra, é muito bem-vindo também, velho. E se quiser literatura, me pergunte no Facebook, eu tenho uma lista de livros. Uma lista de livros para dizer o seguinte, cara, não concordei com nada, mas eu queria conhecer um pouco mais do que você disse. Tem uma lista de livros legais lá, que começa com Bastiat, com Mises. Qualquer um dessa galera aqui que está dos grupos vai conseguir ter essa lista fácil, que é uma sequência de livros de biblioteca relacionado a filmes e sites, tá? Que você pode acessar. Obviamente eu sou parcial, eu sou conselheiro do Instituto Mises Brasil, então vá no mises.org.br, que é o melhor site liberal disparado. Certo? Tá, senhor? Foi um prazer imenso. Oi? E toda a biblioteca que está lá, né? Os liberais são do mal, né? Biblioteca. Tanto para PDF quanto para Kindle. Para Kindle, obviamente, porque é melhor, né? Para iPhone, para iPad, certo? Senhores, foi um prazer imenso. Obrigado por ter ficado até agora. Até a próxima.